Meu nome é Graziele Soares Rodrigues, eu tenho 25 anos, eu cresci na cidade de Osasco, numa família humilde, e eu tive uma infância muito difícil. Eu tinha uma boa relação com a minha mãe, porém com o meu pai era diferente. Eu fui crescendo com muita mágoa dele. Ele chegava bêbado, então ele se achava como se fosse o dono, não só de mim, mas da minha mãe também. Ele só me levava para o bar. Então eu sempre ficava no meio de pessoas que bebiam, fumavam. As pessoas que moravam no bairro eram traficantes, então eu vi muitas vezes tiroteios. Aos 12 anos, eu conheci uma amiga e essa amiga me convidava sempre para ir em lugares. Uma dessas vezes ela me chamou e falou que ia com um amigo. E um dia eu estava no quarto do apartamento e ele entrou lá e trancou a porta e me pegou à força, ele abusou de mim. E eu só chorando porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Minha vontade era de pegar minhas coisas e ir embora. Porém, como eu não conhecia o lugar, como eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tive que fingir que nada aconteceu. E aquilo para mim foi um trauma. Eu comecei a ter ódio dos homens. Passei a fazer o que a minha amiga fazia. Comecei a sair para bares, beber. Fiquei sabendo de umas baladas eletrônicas. E por iniciativa própria, sozinha, no dia do meu aniversário, eu fui para esse lugar. E lá eu vi as pessoas dançando, muito louca, e assim, quando eu fui entender é que eles estavam usando drogas. Aí eu falei, eu quero usar isso também para ficar desse jeito. Aí aquele dia eu me senti em outro mundo, parecia que eu estava indo em outro lugar. Foi um auge que eu nunca, nem com a bebida, com nada, nunca tinha sentido aquilo. Como achei aquilo muito legal, então eu falei, agora é esse lugar que eu vou frequentar. O efeito começou a ser contrário. Eu não tinha mais aquela alegria. Eu tentava usar cada vez mais para poder alcançar aquilo que eu senti a primeira vez. Então eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia. Quando eu estava com sono, quando eu estava chateada, triste, eu começava a usar também. E quando eu não usava, eu ficava agoniada, ansiosa. E aí foi quando eu comecei a fumar cigarro também. E do cigarro eu vi que o cigarro não estava adiantando, e aí eu conheci a maconha também. Quando passava o efeito da droga, aí vinha ansiedade. Aí toda vez que vinha ansiedade, eu tinha que fumar. Fumar. Na balada eu comecei a usar lança-perfume também. A cocaína eu usei algumas vezes. E a ketamina. Foi assim que eu me tornei viciada. Eu comecei com um copo de cerveja, um copo de vinho. Aí comecei com as drogas, de laboratório, êxtase, bala, doce, lança-perfume, maconha, até chegar na cocaína. Na verdade, eu não tinha nenhuma expectativa de vida. Eu achava assim que eu tinha que encontrar uma pessoa, para mim, que fizesse as mesmas coisas que eu. E foi o que eu comecei a fazer. Então, comecei a me tatuar toda, colocar piercings, alargadores, piercing no septo, no freio, na boca, no nariz, até piercings na orelha também, no umbigo, para poder chamar a atenção. Eu não achava que buscar a Deus era uma opção, então eu nunca pensei isso. Eu pensava que eu tinha que tinha que ter um relacionamento que ali eu ia ter a felicidade, alguém que saísse comigo, alguém que vivesse o mesmo que eu estava vivendo, até que eu encontrei um mais louco do que eu no lugar que eu frequentava. A mãe dele mesmo falava isso pra mim, minha filha, não perde o seu tempo. Aí um certo dia a gente estava junto usando drogas, a gente usou as mesmas drogas, isso foi bem no início da balada. E aquele dia a gente começou a sentir uma dor muito forte no coração, começou a tremer. A droga ela começou a fazer efeito muito rápido. E ali a gente percebeu que a gente estava tendo um princípio de overdose. Então foi quando a mãe dele fez um convite pra gente. Falou, vocês têm que pedir ajuda, vocês têm que buscar ajuda, vocês têm que buscar a Deus. E aí foi quando a gente aceitou o convite da mãe dele e foi até a igreja. Eu fui para acompanhá-lo, porque quando eu cheguei lá, a sensação que eu tinha era que eu ia ser mal recebida.
porque eu era toda tatuada, toda rebelde, né, com aqueles piercing, roupa curta. Eu falei, acho que eles vão me rejeitar. Só que quando a gente pisou os pés lá, já foi totalmente ao contrário. O pastor, o obreiro nos recebeu tão bem, tão bem. Eu nunca me senti tão bem como eu me senti naquele dia, quando eu cheguei naquele lugar. O tempo foi passando, cada reunião que eu frequentava, Deus falava comigo. E cada reunião ele me fazia pensar que eu tinha que largar aquela vida. Eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. E um dia eu fui convidada para uma vigília, foi a minha primeira vigília. E aquele dia eu ouvi uma palavra e ali eu vi uma oportunidade. Ali passou um filme na minha cabeça, porque eu vi todo o meu passado. Aquele momento ele falou assim, você que quer entregar a sua vida para Deus, vem aqui. E eu falei, eu não quero mais viver essa vida. Falei, ali eu me vi tão podre, eu me senti um lixo, me senti totalmente pecadora, então ali eu me entreguei, eu falei, aqui tá a minha vida, esse lixo de vida que eu tô vivendo. E ali começou uma mudança de vida, falei, agora eu quero fazer o certo. Ali eu deixei o pecado, tudo começou a mudar, a minha forma de vestir, o meu cabelo. Naquele mesmo dia eu tirei todos os piercings. Eu não queria mais ter aquela imagem. Naquele momento eu tive força suficiente para decidir não usar mais as drogas. Eu olhava para os jovens da igreja e eu via neles um brilho diferente. Eu falava, eu ainda estou achando pouco, eu tenho que ter esse brilho também. Eu já estava feliz, mas eu era uma felicidade tão extensa que eu olhava assim, eu tenho que ter isso. E aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo e que eu precisava dele. Ali eu comecei a buscar, eu aprendi que eu tinha que fazer propósito, eu orava de madrugada. Ali eu comecei a criar uma intimidade com ele. Então aquilo foi mais intenso, era muito mais do que eu esperava. Eu passei a evangelizar nos bairros, chamar as pessoas para conhecer esse Deus que eu estava conhecendo. E um certo dia eu me senti muito revoltada, porque eu falava de Jesus para as pessoas, mas eu não tinha ele dentro de mim. Falei, meu Deus, eu parei naquele lugar, no meio da rua, no dia da evangelização, e falei, meu Deus, se não está faltando mais nada, se tem algo em mim que ainda está faltando eu mudar, então o Senhor me fala, mas se não está faltando nada, então o Senhor precisa me dar essa certeza. Aquele dia eu me casei com ele. Aquele dia foi maravilhoso, porque eu nunca tinha recebido nada igual. E poder falar dele para as pessoas, porque eu nunca tive a felicidade. Eu busquei a felicidade em várias coisas, em vários lugares. E naquele momento ele entrou dentro de mim e trouxe toda a alegria que eu nunca tive. Naquele momento eu queria falar dele para todo mundo, sair falando que eu tinha recebido o Espírito dele, que ele era maravilhoso. Acho que as pessoas nem iam entender isso, o que tinha acontecido comigo. Na época, meu namorado morava longe, na hora eu não me contive, eu liguei para ele, eu falei para os obreiros e eu queria falar de Jesus. Mas era algo tão grande, eu queria ganhar almas naquele momento, era só o único desejo que eu tinha, de entrar nas pessoas e mostrar aquilo que elas não conseguem ver, aquilo que elas não conhecem, sabe? Elas são tão pobres. E aquele momento eu fiquei rica, aquele momento eu fiquei rica, porque foi tudo para mim. Ali eu pude provar do que realmente Deus tem para proporcionar pra gente. Hoje eu sou tão feliz, o Espírito Santo era a peça que faltava na minha vida, né? E ele restaurou tudo. Aquela pessoa que um dia estava me fazendo sofrer, que era o meu namorado, hoje ele tem o Espírito Santo. Hoje ele também é feliz, hoje nós nos casamos. Tudo que a gente precisava, a gente conseguiu. A Igreja Universal para mim é uma mãe, porque foi ela que me apresentou. Ela foi a última porta que eu achei para encontrar aquilo que eu precisava. Se não fosse a Igreja Universal, a fé que a Igreja Universal me apresentou, eu
eu não estaria aqui hoje para contar isso. Eu sei o que, né, eu sei o que é droga, eu sei o que é êxtase. Eu sei tudo que eu usei naquele lugar e não vale a pena, né? Hoje eu entendi que a gente precisa, né, buscar a Deus. E buscar a Deus não é você ser crente, não é você colocar a saia até os pés, mas é você ter Ele dentro de você. Ele pode transformar a sua vida e dar tudo aquilo que você busca. Viver com Deus é maravilhoso.